Olá, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Marcela Becker e hoje eu quero falar sobre despedida. Pois bem, não sei se vocês já acompanharam, se vocês estão por dentro dos vídeos, dos últimos vídeos principalmente que eu gravei, falando sobre a minha rotina lá na Itália, o que eu fui fazer lá, por que eu fui para a Itália, por que eu fiquei 6 meses lá. Então, se vocês ainda não assistiram e não estão por dentro, eu vou deixar o link aqui para vocês assistirem, porque ali vai ter direitinho explicando o porquê que eu estava na Itália e agora então estou de volta ao Brasil. O último vídeo eu mostrei então um pouquinho da nossa vinda, do nosso retorno para o Brasil, mostrei algumas imagens, ficou bem legal, assistam também depois. Agora nesse vídeo eu quero falar um pouquinho então sobre como foi a nossa despedida e como foi então retornar para minha nova rotina. Sim, estou tendo uma nova rotina, porque afinal de contas fiquei 6 meses fora, então isso significa que algumas coisas mudaram, principalmente a questão do meu trabalho, então tem muitas coisas que eu ainda estou me adaptando. Mas vamos lá então. Bom, nós ficamos na Itália, eu e o meu irmão, o Dani, que vocês conheceram ele no meu último vídeo. Antes disso, o Dani ficava atrás das câmeras, agora eu estou então tendo que gravar sozinha esse vídeo. Confesso que está sendo um pouco difícil pra mim, porque eu estava acostumada com ele, que ficava sinalizando pra mim sobre como que estava o tempo, enfim, então ele me ajudou bastante nesses primeiros momentos aqui do canal. Ele também que editava os vídeos e fazia as thumbnails, então agora é tudo por minha conta e eu tenho sentido falta dele. Mas enfim, ele voltou para a rotina dele e tá feliz também, é isso que importa. Então a gente ficou esses 6 meses lá na Itália e a gente voltou, né, para o Brasil. E pra mim sempre é muito difícil me despedir, tanto quando eu fui pra Itália, por mais que naquele momento eu esperava ficar de 2 a 3 meses, no fim a gente acabou ficando mais, mas já naquele momento eu já tava assim, não querendo muito me despedir das pessoas, porque eu sabia que eu ia ficar um tempo fora, então pra mim a despedida é muito ruim. E, obviamente, num primeiro momento eu achava que eu ia chegar lá e que eu ia viver lá nesse período lá na Itália, mas que eu não ia me apegar às pessoas ao ponto de achar ruim me despedir depois delas. E foi exatamente o contrário que aconteceu. Porque eu acabei me apegando, eu acabei conhecendo muitas pessoas, fiz várias amizades assim que eu tenho certeza que eu vou levar pro resto da minha vida. Eu brinco que eu fiz uma melhor amiga lá na Itália e com certeza essas pessoas que se aproximaram de mim e que ficaram próximas, né, de mim, me ajudaram muito também nesse período que eu estive lá. Então, quando a gente ficou sabendo da data de retorno para o Brasil, ali eu já comecei a sentir um pouquinho de angústia, né? Enfim, comecei a ficar triste porque eu não queria me despedir dessas pessoas, porque pouco provável que a gente volte a se falar ou a se ver na mesma frequência como a gente estava se vendo lá, né? Então, para mim foi bastante difícil ter que despedir, ter que dar aquele tchau que eu sei que vai levar muito tempo ainda para eu ver essas pessoas e se eu chegar a ver essas pessoas. Então a gente acabou fazendo assim alguns jantares, a gente saiu pra jantar, a gente fez algumas coisas assim nesse sentido pra despedir do pessoal, mas eu tentava assim sempre pensar que seria um até logo e não um tchau pra sempre, sabe? Que eu acho que amenizava um pouquinho o sofrimento. E eu também acabei fazendo algo muito interessante que eu quero compartilhar com vocês, que foi que é um fenômeno que a gente chama na psicologia de antecipação. Eu acabei me antecipando para algumas coisas antes de retornar. Geralmente a antecipação ela acontece porque a gente não quer reparar. Então existem 2 fenômenos que caminham muito junto, que é a antecipação e a reparação. E a gente geralmente antecipa algo, né, como eu falei antes, que a gente não quer reparar depois. Então um exemplo disso foi o fato de eu ter, antes mesmo de chegar no Brasil, ter conversado e marcado vários eventos, digamos assim, para eu fazer logo quando eu chegasse. Então eu marquei para fazer unha, marquei para fazer cabelo, para fazer luzes, para cortar, marquei ida no médico, enfim. Então eu fiz várias coisas ali que eu sabia que quando eu chegasse eu ia já estar com a minha agenda cheia, digamos assim. E por que eu acho que eu fiz isso? Depois eu fiquei pensando e refletindo e me analisando, né? Que foi uma forma de eu lidar melhor com esse recomeço, né?
com o fato de eu ter saído, ficado 6 meses fora, então quando eu voltasse eu sabia que algumas coisas iam estar diferentes, então eu já preferi me antecipar e já fiz, já marquei várias coisas pra eu chegar e já ter muitas coisas pra fazer. Só que ao mesmo tempo que isso me ajudou, por um lado também acabou me atrapalhando. Eu fiquei muito cansada, muito exausta, porque nesse momento o meu irmão e a minha cunhada também estavam no Brasil passando férias. Então a gente quis aproveitar eles ao máximo. Então a gente marcou janta, marcou a ida para outra cidade para visitar um casal de amigos nosso. Então a gente fez várias coisas nesse meio tempo e eu já tinha então marcado esses compromissos e aí foi uma loucura nessas 2 primeiras semanas que eu cheguei. Tanto que eu não consegui então gravar para fazer esse vídeo que eu estou fazendo agora para postar na semana passada, porque foi uma loucura, uma correria e eu tava bem, parecia uma barata tonta realmente, né? Então foi assim, uma chegada bem tumultuada, eu diria. E uma coisa interessante que eu acabei vivenciando foi quando logo eu cheguei aqui na minha cidade, no primeiro dia que eu saí de carro, que eu peguei o nosso carro e a gente saiu e tal, foi no centro, eu andava de carro e eu olhava assim para os lugares, né, muitas coisas novas, outras coisas, muitos comércios abriram, outros fecharam, mas então teve bastante mudança nesse período que eu estive fora. E uma coisa assim que me chamou muita atenção foi porque eu fiquei com o sentimento de que eu não pertencia mais a esse lugar. É como se eu tivesse alheia a tudo que estava acontecendo. É como se as coisas aqui tivessem continuado a funcionar, digamos assim, e eu tivesse parado no tempo lá. Então eu estava vivendo a minha vida lá, mas as coisas aqui seguiram e quando eu cheguei, muitas coisas estavam novas. E isso me angustiou um pouco no primeiro momento. Eu fiquei achando que eu não pertencia nem lá na Itália, mas eu também não pertencia muito aqui na minha cidade. Então eu fiquei um pouco assim, ao que lugar eu pertenço, né? Então meio que uma crise de pertencimento. Mas isso durou então por volta ali de uma semana no máximo, eu já estava adaptada de novo. Eu gosto de andar na rua, cumprimentar as pessoas, isso me faz muito bem. Então, assim, muitas pessoas, como a minha cidade é pequena, muitas pessoas sabiam que a gente estava fora e aí vinham, nos perguntavam como é que estava, como é que tinha sido lá. Então isso foi bem legal também, o carinho das pessoas e o fato de eu poder andar e cumprimentar e enfim, né? Então, assim, essa semana, a primeira semana ali foi um pouco mais difícil, mas agora então as coisas já estão fluindo melhor. E então, com isso, a minha rotina também acabou, né, que no primeiro momento ficou um pouco bagunçada. Antes eu tinha uma rotina bastante agitada e agora então eu vou ter que refazer essa minha rotina, né? Eu não vou trabalhar nos primeiros dias da semana, vou trabalhar só nos últimos. Então eu vou ter bastante tempo para criar conteúdos aqui pro canal e eu estou bastante feliz com isso. Mas por outro lado também, então a minha rotina de trabalho acabou modificando e eu vou ter que me adaptar a essa nova rotina. Eu vou trabalhar quintas e sextas por enquanto e vou administrando o restante da minha semana de acordo com que as necessidades vão surgindo também. Então, aos pouquinhos eu estou me adaptando de novo, né? Até a questão da alimentação, a questão do horário, da rotina em si, né? Da minha casa, já fiz uma faxina enorme aqui, já limpei as gavetas, já fiz várias coisas. Então, as coisas estão voltando lentamente, mas estão voltando a minha rotina. E para finalizar esse vídeo, então, eu gostaria de compartilhar com vocês também um sentimento que eu acho que é importante, assim, principalmente para quem sai, para quem já morou fora e retorna, né, nem que seja para passear, para passar férias, ou então, de fato, para morar de novo, né, que é se deparar com as pessoas, com a família, que é se deparar com a sua cidade novamente, né, o seu estado, a sua cultura, né? Então, assim, pra mim foi algo que eu pude, de fato, né, sair desse contexto onde eu estava e depois eu pude voltar com outro olhar. Quando eu estava lá na Itália, eu valorizava muito algumas coisas que quando eu estava aqui, no dia a dia, na correria, eu não conseguia botar sentido e não conseguia prestar atenção. Então me impediam também de valorizar esses pequenos detalhes. E depois quando eu retornei, então, eu consegui olhar para minha casa, olhar para os meus amigos, olhar para minha família com um olhar muito mais de gratidão, de valorização, de
de pertencimento realmente, né? De saber que eu posso ir, que eu posso voltar e que as coisas, algumas vão mudar, mas que a grande maioria vão continuar a mesma. Então, assim, quando eu conversei com as minhas amigas, né, de novo, eu vi, assim, que por mais que eu estivesse fora, a gente seguiu mantendo esse contato, então foi bem importante, assim, pra mim, tudo isso. E voltar e conversar com elas e sentir, então, que nada mudou, foi muito bom. Então, acho que, assim, vale a pena vocês, né, se tiverem a oportunidade de passarem um período fora e depois retornar, vocês vão ver o quanto vocês vão valorizar ainda mais aquilo que vocês já têm. Eu falei disso em outro vídeo, né, sobre a gente parar de reclamar, de se comparar, de comparar a vida da gente com a vida dos outros e valorizar as pequenas coisas, os pequenos detalhes. E eu acho que foi exatamente isso que eu fiz nesse tempo que eu estava fora. Eu consegui valorizar muito mais aquilo que eu tenho e quando eu retornei, então eu só confirmei tudo isso. Valorizar o meu chuveiro, a minha cama, né, os meus objetos, enfim, as coisas que eu tenho e, né, que fazem pra mim, fazem muita diferença, mas eu só pude ter realmente essa noção depois que eu estive fora e que eu retornei. Mas então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu gostaria muito que vocês compartilhassem o canal aqui, alguns vídeos que para vocês fazem mais sentido, talvez outros não façam tanto, mas que vocês possam então divulgar, né, mostrar para os seus amigos, nos grupos da família, no WhatsApp, enfim, então divulguem aí o canal. Uma coisa também que eu acho importante é de vocês ativarem as notificações para quando entrar vídeo novo, então vocês saberem que entrou esse vídeo novo. E se vocês gostaram desse vídeo, curtam, porque o YouTube entende que vocês gostaram desse vídeo e ele fica mandando então para vocês essa sugestão de vídeo. Numa próxima vez que eu lançar um vídeo, vai essa sugestão para vocês, tá bom? Muito obrigada por vocês assistirem até aqui, obrigada por vocês estarem aqui. Se tu ainda não é um inscrito, se inscreva no canal. E é isso, gente. Muito obrigada e até a próxima!